no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de suas mãos. Fala galera, a paz em Pentecostes. Hoje nós vamos conhecer um pouco do livro do profeta Baruque. O livro do profeta Baruque, ele foi escrito em meados do século V a.C., diante da invasão da Babilônia, a destruição do templo e o cativeiro babilônico, o exílio. Mas ele vai ser encontrado, os seus fragmentos, não na versão original do hebraico, mas no grego, por volta do segundo século antes de Cristo. Por isso você não vai encontrar o livro do profeta Baruque na Bíblia protestante, mas apenas como um livro canônico na Bíblia católica, a qual nós aceitamos como inspirados por Deus os livros que também foram escritos no grego. Então você vai encontrar o livro de Baruque dentro do bloco dos livros deuterocanônicos. Baruque, ele foi secretário de Jeremias. Como nós vimos nos vídeos anteriores, Jeremias, ele foi deportado, ele foi expulso de Jerusalém e foi mandado para o Egito, aonde foi preso e, segundo a tradição, ele foi apedrejado. Mas quando ele estava preso, ele recebeu de Deus profecias, inspirações. E ele tinha um secretário. Esse secretário era um amigo de Jeremias que escrevia aquilo que Jeremias falava, profetizava e levava para aqueles que estavam na Babilônia e também aqueles que estavam em Jerusalém. E quem era este homem? Este homem era o profeta Baruque. Então Baruque, ele foi muito próximo de Jeremias. Se você tomar Jeremias no capítulo 36, nos versículos 4 ao 6, e também Jeremias no capítulo 45, no versículo 1 ao 5, nós vamos ver Jeremias profetizando a Baruque. E numa dessas profecias, Jeremias manda que Baruque escreva num rolo aquilo que o Senhor está inspirando a ele e que ele leve essa mensagem para o seu povo. Convido você a tomar Jeremias no capítulo 36, no versículo 4. Jeremias chamou então Baruque, filho de Nerias, que escreveu num rolo de papiro, conforme Jeremias ia ditando tudo que o Senhor lhe tinha dito. Em seguida, Jeremias disse a Baruque: estou preso e não posso ir ao templo do Senhor. Vá então e lê deste rolo as palavras do Senhor que eu ditei e tu escrevestes. Lê para que o povo que estiver no templo no dia do jejum possa ouvir. Lê também para o pessoal de Judá que tenha vindo de seus povoados. Então, quando você tomar o livro do profeta Baruque, no capítulo 1, você vai ver que Baruque ele vai ler esse pergaminho diante do rei Jeconias e também das autoridades e todo o povo que veio para ouvir a palavra de Deus. Lá ele vai exortar os israelitas sobre a realidade que eles estão vivendo e ele vai organizar uma coleta para aqueles que estão vivendo lá em Jerusalém, que não foram deportados para a Babilônia, mas estão sofrendo uma grande miséria e humilhação. Qual era a intenção de Baruque ao escrever essas cartas, ao revelar as cartas que nós vamos ver no seu livro? Exortar o povo sobre a gravidade do pecado, as consequências do pecado e também consolar o povo diante das promessas de restauração. Pois o nosso Deus é um Deus que fez uma aliança perfeita para conosco. Por mais que nós possamos nos afastar dele, Deus ele não retira de nós a sua promessa.
À medida que nós voltamos para Ele, as suas promessas elas se cumprem, pois o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Então Baruque vai exortar o resto, aqueles que estavam em Jerusalém, a não abandonarem mais a aliança com o Senhor. Isso vai dar um teor da carta. Você vai perceber que a carta de Baruque aos israelitas, ela não é uma carta profética, mas ela é uma carta sapiencial. A palavra sapiencial significa sabedoria. Você vai ver no capítulo 3 que ele vai fazer uma exortação, falando da grande sabedoria de Deus, que é revelada através dos seus mandamentos. E aqueles que temem o Senhor devem ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e colocar os seus mandamentos em prática. Então, Baruque faz uma releitura de todas as palavras da história da salvação que Deus proferiu a Israel e vai exortar tanto aqueles que estavam no cativeiro da Babilônia, como o resto que permaneceu em Jerusalém. Esse livro ele é dividido em 5 partes. São 6 capítulos apenas, mas você pode dividir ele em 5 partes. No início, nós vamos ver a apresentação. Então, Baruque vai falar que é ele que escreveu o livro que foi escrito na Babilônia, e ele vai ler esse livro diante do rei Jeconias, que também estava exilado na Babilônia, e aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus. Depois que ele faz essa introdução, ele vai começar um ato penitencial, revelando ao povo a gravidade do pecado, a necessidade da confissão e a súplica para obter o perdão a Deus. Você vai ver isso em meados do capítulo 1 e também no capítulo 2. Depois, no capítulo 3, nós vamos ver a exortação à sabedoria. Baruque ele vai falar da sabedoria de Deus que é revelada através dos seus mandamentos. Depois, no capítulo 4, nós vamos ver exortações e também uma grande consolação, revelando que Deus ainda tem uma promessa para o seu povo. E no capítulo 6 é um anexo, onde nós vamos ver a carta que Jeremias ditou, a qual vimos no capítulo 36 de Jeremias, que Baruque vai ler diante dos israelitas. Convido você a tomar Baruque. No capítulo 6, na minha Bíblia CNBB, nós encontramos um anexo introdutório do capítulo 6. Cópia da carta que Jeremias enviou aos prisioneiros que seriam levados para a Babilônia pelo rei dos babilônios, a fim de transmitir-lhes a mensagem mandada por Deus. Então, nesse capítulo 6, Jeremias vai enviar essa carta a Baruque com um tema central, o tema da idolatria. Então, Jeremias vai condenar os israelitas que eles estão vivendo a consequência dos seus pecados por causa de adorarem e seguirem outros deuses e não um único Deus. Então, ele tem uma chamada falando para o povo uma palavra de conversão. Espero que esse breve resumo do livro do Baruque ajude você a conhecer mais as Sagradas Escrituras, a compreender o processo histórico da salvação em Israel e que nós juntos possamos crescer na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.